Oi, gente, estamos de volta hoje com mais um vídeo. Nunca mais eu tenho conversado com vocês, né? Eu só repostando vídeos de outras pessoas. Mas a gente sempre tem dilemas na medicina e quem não está estudando ou que já entrou para a faculdade vai saber que a gente enfrenta dilemas. Fazer medicina não é só passar no vestibular, entrar na faculdade. Temos dilemas todos os dias. E eu tinha um dilema muito grande, e nenhum professor conseguia sanar a minha dúvida. Quando eu devo contar para o paciente que ele tem câncer? Eu devo contar o que é verdade. E o que foi que aconteceu? Em dezembro surgiu uma grande dúvida, né, no meu grupo de práticas na faculdade, com um paciente. Foi exatamente no mês de dezembro. Quando chegou no mês de dezembro, eu não vou dizer especialidade para não expor, porque o objetivo não é esse. O objetivo é saber realmente o que nós devemos fazer. Então, nós chegamos numa prática, num hospital aqui de Maceió, eu e o meu grupo, e o médico que nos acompanhou, que também é nosso professor, a gente percebeu, a gente sabe quando o médico ele tem compaixão pelo paciente, quando o professor tem alma. Então, a gente percebeu que durante toda a consulta, aquele professor, ele sentia compaixão por aquela paciente. Eu não vou dizer especialidade, mas aquela paciente tinha câncer. E ela tinha deixado os 3 filhos, é uma paciente muito humilde, né? Uma paciente muito pobre, é muito carente de recursos. Ela e o marido são ambulantes. E ela disse que deixou os 3 filhos com os parentes em Recife, porque ela não tinha como mais sustentar os filhos e eles pararam de trabalhar para ela fazer aquele tratamento. E teve uma hora na consulta que todas as meninas que estavam comigo, inclusive eu, ficamos em estado comatoso. Porque ela olhou para o médico e disse assim: doutor, eu tenho câncer? E aí todo mundo parou, né? Eu disse: meu Deus, e agora? Ela estava fazendo tratamento, não sabia que era câncer, mas o paciente, ele só acredita quando o médico, que ele confia tanto, diz. Até então ele não vai dizer que... Ele não vai acreditar se o médico, daquela relação médica-paciente, a relação médico-paciente não disser. E aí o médico olhou para ela e disse: não, você tem... E aí ele disse o nome assim, que não foi errado, ele disse o nome científico do carcinoma que ela tinha. Só que quando ele disse não, aquilo chocou a gente. Porque a gente ficou num dilema, meu Deus, por que o professor mentiu para a paciente? Mas a gente deu para perceber na hora, a forma como ele falou, não foi de qualquer jeito, sabe? A gente percebeu que ele tinha compaixão por aquela paciente. Quando ele disse, ele parou quando ela fez a pergunta, sabe? A gente também parou e ele disse, não, você tem... Ele teve muita pena dela, sabe? A gente sente quando o professor ele tem compaixão pelo paciente, quando ele passa essa compaixão pra gente. E a paciente foi embora. E aí o professor nos explicou que naquela situação estava nas mãos dele dizer ou não a verdade. Ela só ia acreditar que tinha câncer se ele dissesse. Ele disse que naquela situação não era adequado dizer que ela tinha câncer. Mas aquilo não gerou críticas entre nós, mas gerou um dilema muito grande. Algumas de nós achamos que não, ele deveria ter contado a verdade. E outras ficaram achando não, ele não deveria ter contado a verdade. E aí eu fico me perguntando, quem estava certo? O grupo
nosso grupo que achou que ele deveria ter contado, o grupo que achou que ele não deveria ter contado, ou o professor estava certo, o professor estava errado. É um dilema muito grande. A gente não pode julgar. Ele tinha aquela relação médico-paciente muito mais antiga do que a gente. Agora, como é que eu fico com essa dúvida? E eu saí de lá com essa dúvida. Eu digo, meu Deus, o que é que eu vou fazer quando eu for médica? Você tá entendendo? Aquele médico disse aquilo porque ele tinha certeza da convicção. E eu vou ter que convicção. E aí o tempo passou. Isso foi em dezembro. Quando foi em janeiro, nós tivemos práticas de oncologia. E aí nós estávamos no prédio, no centro da oncologia. E nós percebemos que todos os pacientes, todos, assim, gente, eu não lembro de nenhum que tinha consciência de que tinha, assim, câncer, sabe? E até nós éramos orientados a ir aos ambulatórios e não chegar dizendo, a senhora tem câncer. Não. A gente conversava sobre sintomas e muitos pacientes não sabiam que tinham. Eu me lembro que eu fui para uma prática fora da prática na faculdade. Eu acompanhei uma oncologista e ela estava no hospital. E eu me lembro que quando ela fez a visita, conversou com a senhora e ela saiu e foi conversar com os familiares. Aí os familiares perguntaram se a paciente já tinha perguntado à médica se ela tinha câncer. E aí o que aconteceu? A médica disse não. Ela não me perguntou e eu não vou dizer se ela não quiser saber. E a médica disse, eu sei que ela desconfia, mas enquanto eu não disser que ela tem câncer, ela nunca vai ter a certeza. E ela não quer ter essa certeza. Aí na hora a filha disse, é verdade. Minha mãe não quer ter essa certeza. A Alida Lorena diz assim, você perguntou pra ele o porquê dele não ter contado? Sim, perguntamos. Ele falou, ele disse, nosso professor falou, ele disse que não era, naquela situação, adequado contar a verdade. Ele disse que havia um contexto, a paciente não iria ser mais feliz. E aí eu vou contar pra vocês por que ele achou aquilo. Eu vou contar mais na frente. Ela não ia ser mais feliz sabendo a verdade naquele contexto, naquele sofrimento em que ela estava. Para ele, nutrir a esperança era mais importante, sabe? Então, era isso. E aí, eu queria... Sim, aí nós fomos para oncologia em janeiro, né? Quando nós chegamos no prédio de oncologia, nós fomos perguntar à professora de oncologia aquele caso. Mas nós não fomos expor o professor de forma alguma. A gente disse, olha, professora, nós passamos por uma prática, o professor reagiu dessa forma. E ela disse, ela não condenou ele, mas ela disse, gente, eu não faria o que ele fez. Eu, como oncologista, eu contaria a verdade. A professora disse que achava melhor porque o paciente se prepara e ajuda ela no contexto da adequação do tratamento do câncer. Era o ponto de vista dela. Quem está certo? Quem está errado? Nenhum dos dois estão errados. A forma como o meu professor pensou está certa e a forma como a professora pensou também. E o que eu devo fazer? Porque eu continuei com a dúvida. Gente, eu juro a vocês, nós estamos em março. No dia 27 de março, agora sábado, eu descobri o que eu devo fazer. Vocês acreditam nisso? No sábado, eu consegui descobrir o que eu realmente deveria fazer. Um professor, eu tenho um professor que ele é muito... Nossa,
ele não só fala de humanização, como eu presenciei, ele sendo muito humano com as pessoas, né? Quando minha mãe estava internada, ele nem sabia que eu estava lá, mas eu estava o tempo todo observando como ele se comportava com os outros pacientes da ala Covid. E assim, ele é uma pessoa muito humana. E ele me provou que ele, na vida real, ele pratica a humanização. E quando foi no sábado, ele me mandou esse vídeo do JJ Camargo. Eu não sei se vocês conhecem o JJ Camargo. Ele é muito famoso. Ele é um dos... Ele foi responsável pelo primeiro transplante de pulmão da América Latina. Ele é cirurgião torácico, ele é professor, ele é diretor do Centro de Transplantes lá em Porto Alegre. E para vocês terem uma ideia, de todos os transplantes feitos de pulmão no Brasil, ele foi responsável por 60% desses transplantes. Então, assim, ele não é só um médico fantástico, mas ele é um ser humano fantástico. Ele escreveu vários livros sobre relação médico-paciente. E nesses livros ele conta como o acadêmico, como o médico, tem que se comportar. E o que é que o paciente espera. Ele tem um livro fantástico sobre A Tristeza Pode Esperar. Tem outro livro também, O que Cabe num Abraço. São livros que nos ajudam a ser... sobre humanização, pronto, da medicina. O livro é sobre isso. Gente, ele sanou a minha dúvida, sabe? Ele sanou completamente a minha dúvida. E eu tinha lido uma vez num livro que eu sempre tenho esses livros, né, de filosofia da medicina. E tem um médico que eu acho que depois eu vou conseguir achar o livro. Achei. Eu conto já pra vocês. Deixa eu marcar aqui, que era a frase que eu queria dividir com vocês. Deixa eu marcar aqui, senão eu perco nesse livro. E aí eu assistindo o vídeo do JJ Camargo que o professor enviou, gente, pelo amor de Deus, eu agora sei exatamente o que é que eu vou fazer. Eu agora sei porque foi que o meu professor fez aquilo em dezembro e porque a minha professora fez aquilo em janeiro com pacientes de câncer. Por que que o meu professor disse que não é para contar a verdade e porque a minha professora disse que é para contar a verdade. Gente, olha só o que o JJ Camargo, o professor, ele é médico, né, cirurgião torácico, já falei. Olha só o que ele disse num vídeo, agora, em março, na aula inaugural, foi online, claro, né, aula inaugural do curso de medicina, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eles sempre fazem abertura, essas faculdades antigas, nessas faculdades públicas, eles sempre fazem uma aula magna, né? E eles chamaram o JJ Camargo agora, gente, em março, para conversar. E olha só o que ele disse sobre isso, sobre contar a verdade ao paciente. Escutem. A verdade absoluta, ela é cruel. Use filtros. Para a família, você conta a verdade. Mas o paciente, ele precisa ser poupado de informações que causem sofrimento a ele. Antecipação do sofrimento. Preparar o paciente para o pior, isso é bobagem. Isso, segundo as palavras de JJ Camargo. Ninguém se prepara para o pior recebendo informação agressiva, que é uma prática muito comum na oncologia americana. Porque a oncologia americana, o que é que ela acredita? Que o paciente vai se preparar melhor para o que virá. E aí não dá para eu condenar a minha professora. Porque como ela é oncologista, ela baseia os ideais dela nessa premissa aqui da oncologia americana, que acha que quando o paciente sabe da verdade, ele se prepara melhor. Mas aquele meu professor lá de trás, ele seguiu exatamente os ensinamentos do JJ Camargo. Nenhum dos dois estão errados, mas cada um tem a sua linha de raciocínio. E olha só,
ele só vai sofrer mais e antes. Quando enfrentamos perspectivas de grande sofrimento, nós precisamos dar tempo de reunir as nossas reservas emocionais e nos preparar para o que virá de uma forma gradual. Porque assim vamos descobrindo forças que nós nem suspeitávamos que tínhamos. Cada paciente tem sua maneira de sofrer. Atendemos 10 pacientes e cada um desses pacientes tem uma expressão de sofrimento diferente. A maneira de sofrer é completamente individual. E aí ele termina a palestra dele com uma coisa que me teve certeza da decisão que eu tomei e da dúvida que eu tinha. Ele disse bem assim: preserve sempre no paciente a esperança. Em qualquer circunstância, ele disse que é básico para a medicina, preservar a esperança no paciente. Porque o paciente, quando perde a esperança, ele morre antes do tempo que ele morreria. Eu recebi num consultório um paciente com enfisema. Olha só a história desse paciente. Esse paciente, ele tinha enfisema. Ele chegou no consultório dele muito aborrecido, sem esperança nenhuma. Aí ele percebeu isso e disse: olha, vamos fazer o seguinte, a gente pode fazer um transplante de pulmão. E aí o Dr. JJ Camargo disse que ele mudou na hora. Disse que ele ficou uma euforia. Disse que ele ficou assim, contagiante. E aí ele passou mais de uma hora conversando com o Dr. JJ Camargo sobre transplante de pulmão. Mas assim, numa alegria imensa. E o Dr. JJ Camargo percebeu que tinha que dizer aquilo a ele. Olha só o que aconteceu. Dias depois dessa consulta, o paciente foi para a internação. Só que existe uma preliminar, né? Para você fazer o transplante de pulmão, você tem que passar por um cateterismo. E o cateterismo acusou que ele não tinha mais as coronárias, ele só funcionava as colaterais. Quando o Dr. JJ Camargo saiu da hemodinâmica, ele disse que saiu assim, super arrasado, né? Ele disse: poxa, eu dei esperança ao paciente. E aí encontrou a filha e disse à filha: olha, infelizmente não vamos poder fazer o transplante de pulmão do seu pai porque ele não tem coração. E ele explicou direitinho a ela, né? Aí ela começou a chorar. E disse: mas doutor, o que é que eu vou fazer se eu contar isso para o meu pai? Desde aquele dia da consulta, ele não é mais o mesmo. Ele passava 3 dias sem tomar banho. Ele acorda todos os dias bem cedo para se barbear, tomar banho. Ele dá jantar para os amigos em casa, uma coisa que ele não fazia desde que minha mãe tinha morrido. Outra coisa que ela contou aqui, mudou a vida dele. Ele disse assim, segundo as palavras da filha, ele está absolutamente eufórico e reconhecível. Doutor, se ele souber que não vai poder fazer o transplante de pulmão, meu pai não vai aguentar. Aí sabe o que o doutor JJ Camargo disse? Então, nós vamos colocar ele numa lista de espera fictícia. Nós vamos contar para ele que ele vai fazer parte de uma reabilitação. E a reabilitação serve não só para quem tem enfisema, como para quem está se preparando para o transplante. E nessa lista de espera fictícia, ele vai acreditar que vai fazer o transplante de pulmão. E ele não vai perder a esperança que ele sente de viver. Gente, deixa eu ler o que aconteceu com esse homem, que vocês vão ficar incríveis. Olha só o que ele disse. Dr. JJ Camargo disse assim: foi um dos melhores pacientes que eu tive na minha vida. Ele viveu 11 meses. Participou de campanha para doação de órgãos. Era um homem, ele disse que ele é um homem muito articulado, então ele foi para a televisão falar sobre campanha, né, de doação de órgãos. Era o dínamo animador dos colegas que estavam na lista de espera.
Ou seja, a alegria dele era tanta, a esperança de fazer o transplante, que ele motivava quem estava de verdade na lista de espera, só que ele não sabia, porque o Dr. JJ Camargo não contou a verdade para ele. Ele morreu 11 meses depois, nem um dia antes, porque ele tinha uma razão esperançosa para poder viver. Eu fiquei emocionada com esse final. E aí eu pergunto a você, porque tem gente que vai dizer assim, Aline, eu vou contar a verdade pro paciente. Depois dessas palavras do Dr. JJ Camargo, eu decidi não contar. Mas quem contar não tá errado. A gente segue muito exemplos da medicina. Não existe uma verdade absoluta. O que é verdade? Verdade é aquilo que o paciente quer saber, ou verdade é aquilo que você quer se livrar para deixar o seu ego mais sossegado? Para poder você dizer, como os budistas dizem, entrar no nirvana, é simplesmente para o seu alívio, se livrar, contar a verdade, é realmente para o alívio do paciente, ou porque você quer se livrar e quer estar aliviado, né? Até que ponto a gente tem que achar que o paciente quer saber a verdade, né? Até que ponto isso vai beneficiar a vida dele? Vendo esses exemplos assim, às vezes as pessoas dizem assim, Aline, eu gostaria de saber a verdade. Será mesmo que você gostaria de saber a verdade? É como o Dr. JJ Camargo. Eu falei para vocês, as pessoas precisam de um tempo para poder se preparando gradualmente. A gente não precisa de cara. Minha avó faleceu de carcinoma intestinal sem saber a verdade. Porque todo mundo sabia que se minha avó soubesse a verdade, ela iria muito mais cedo. E após o diagnóstico do câncer, ela ainda viveu mais 3 anos. Mas nós sabíamos que em meses ela iria embora. E tinha gente que queria contar a verdade, tinha gente que dizeria que ela tinha que saber da verdade. Mas o que é verdade? Né? A gente tem que entender o paciente, até que ponto isso vai beneficiar a vida dele. Eu li aqui o caso do Dr. JJ Camargo, ele passou 11 meses sem saber da verdade e viveu euforicamente. Deixa eu contar uma história para vocês. Dr. Aloysio de Castro foi um dos maiores médicos brasileiros. Ele disse assim: admito por dever faltar com a sinceridade para não faltar com a esperança. E esse livro foi escrito na década de 70 por Silva Abreu Fialho. Gente, essa família Abreu Fialho, ele é muito famosa no Rio de Janeiro. O pessoal não conhece ela aqui no Nordeste, mas é uma das famílias mais tradicionais, né, da medicina. E sempre composta de pessoas muito íntegras, muito dedicadas, sabe? E esse livro foi escrito na década de 70. Eu gosto muito desses livros de médicos assim que expõem a vida já no final da vida. Eu tenho vários livros nesse sentido. Porque esses livros aqui atrás ensinam aquilo que a gente deve fazer. E livros como esse ensinam aquilo que a gente não deve fazer. Eles orientam muito essa questão da filosofia, da relação médico-paciente. E o que foi que aconteceu? Quando ele era recém-formado ou estava no internato, ele foi acompanhar o pai. O pai dele era oftalmologista, do Silva Abreu Fialho. E o pai, ele disse que nunca esqueceu desse caso. O pai recebeu uma criança que tinha 1 ano e poucos meses. E os pais da criança, eles demoraram mais de 10 anos para terem aquela filha. Gente, isso é história real, viu? Tô contando uma história real. Silva Abreu Fialho era acadêmico, estava acompanhando o pai. E aí recebe esse casal que levou anos para ter aquela filha. E aí a mãe, na hora da consulta, ele disse que nunca esqueceu disso. Disse que um dos olhos da filha tem um brilho muito bonito.
e que não achava que não era nada demais, e que ela disse que achava tão bonito aquele brilho que gostaria que estivesse nos 2 olhos. Mas aquilo era um câncer, né? Hoje a gente é bem difundido isso, né? A questão do teste do olhinho. A criança de 1 ano e pouco tinha retinoblastoma, que é um câncer nos olhos. E aí é feita uma enucleação, ou seja, é retirado o olho, é colocada uma prótese no local do olho. E foi feito isso com a criança. Ele disse que na época, lembra, é claro que depois da enucleação foi feito um exame histopatológico que confirmou, né, a malignidade. Mas ele disse que nunca esqueceu daquele caso. Gente, vocês acreditam que aquele bebê foi procurar ele 20 anos depois? Quando ela chegou no consultório do Dr. Silva Brofialho, claro que ela já tinha mais de 20 anos, né? Ele disse que lembrou da história porque aquilo ali ficou inesquecível para ele, né? Aquele casal que tinha lutado tanto para ter aquela filha e saber, né, que a filha ia passar por aquele procedimento. Só que ela chegou muito revoltada no consultório do Silva Brofialho. Ela disse que queria saber se ele tinha provas de que realmente era maligno, né? E aí ele disse: eu não tenho mais os documentos, tem mais de 20 anos a sua história, mas eu lembro que eu acompanhei meu pai, eu nunca vou me esquecer da sua história, porque aquilo foi um dos primeiros casos que eu peguei na época, e realmente foi feito o exame histopatológico. Só que ela disse que outro médico da cidade dela disse que, repare só, sem saber de nada da história, disse que provavelmente aquela enucleação, aquele câncer, aquele retinoblastoma, foi um erro. Que o médico deve ter sido inconsequente, que ela devia ter feito uma radioterapia, que ela não precisaria ter perdido o olho. E ela ficou inflamada com aquilo. Aquele outro médico, sem sabedoria. E aí o que aconteceu? Ela foi e checou, brava, no consultório do Silva Brofialho, disse que não acreditava nele, que, inclusive, o Silva Brofialho ficou sabendo que a mãe dela ficou viúva e ela abandonou a mãe. Ela, desde que o outro médico tinha inflamado ela não falava mais com a mãe. E a mãe estava em depressão. É porque ele ficou sabendo disso. Depois que ela saiu da consulta, dias depois, ela se matou. Ela tomou veneno. Por que eu trouxe essa história pra vocês? Porque eu vou dizer uma coisa a vocês, gente. Mesmo que fosse verdade, mesmo que o Dr. Silva Brofialho tivesse errado, o pai dele tivesse errado, que benefício aquele médico trouxe para a vida dessa paciente, trazendo a verdade. Mesmo que fosse, digamos que não foi, né? Ele disse que foi feito exame histopatológico e são pessoas muito responsáveis. Gente, digamos que tivesse sido verdade, que foi, digamos assim, um erro médico. Digamos que tenha sido realmente assim. Aquele outro médico dizer a verdade, o que ele ia trazer de lucro para a vida daquela jovem 20 anos depois? Tirar a paz? Tem verdades que não adianta mais virem à tona, como é o caso dessa jovem. E de verdade, ela se matou, ela tomou veneno. A mãe dela já tinha sido abandonada por ela, então vocês imaginam que a mãe dela já estava em depressão. E depois que ela se matou, disse que era uma jovem muito bonita, de 20 e poucos anos, que não merecia, que não iria adiantar em nada saber a verdade, eu pergunto. E eu reflito, né? O que seria a verdade? Né? Às vezes a gente acha que, vou contar para o paciente a verdade, né? Para você se livrar da culpa. Mas até que ponto o paciente vai beneficiar a vida dele? E aí eu lembrei do caso dessa jovem e ele termina assim: admito por dever faltar com a sinceridade para não faltar com a esperança.
E aí, gente, não existe verdade absoluta. Quem está certo, não existe... É certo e errado, não. Você vai ter que analisar cada caso e tomar sua decisão. Eu trouxe para vocês aqui a experiência do Dr. Silva Brefialho, do Dr. Luiz de Castro, a experiência do Dr. JJ Camargo. E aí vai ser muito da sua relação médico-paciente. Aquele primeiro médico lá que não contou a verdade, ele sabia que aquela jovem não ia suportar a verdade, né? Então vai depender muito da relação que você tem. Não jogue só a verdade sem conhecer o seu paciente e saber se ele realmente quer saber a verdade. Porque vi muitos pacientes de oncologia que não queriam saber. Quando a gente ia conversar com a família dizia, olha, mamãe desconfia, mas ela não quer saber a verdade. Então, respeite, né, os limites do seu paciente. Só uma relação muito franca é que vai determinar o nível de verdade e a hora da verdade e o que é verdade. Eu vou terminar, acabou a live. Eu vou ler já, viu, o que vocês colocaram aí, eu leio já. Leio esse livro, Medicina Centrada na Pessoa. É um livro assim, ele tem tanta coisa boa que eu não sei nem por onde começar. Ele fala sobre, olha só o sumário dele. Ele é um livro fantástico. Foi minha professora de humanização que falou sobre ele. A doença e a experiência. A doença e a experiência da doença. É um dos capítulos. O manejo dos problemas. Fortalecendo a relação entre o médico e o paciente. Tornando-se médico. A experiência humana da educação médica. Desafios na aprendizagem e no ensino do método clínico. Ensinando o método clínico centrado na pessoa. E ele fala aqui, o relato de caso como ferramenta de ensino. Tem várias coisas. Medindo o cuidado centrado na pessoa. Olha só que frase, eu vou terminar essa live com essa frase. A metáfora do diálogo entende que se tornar médico é mais do que simplesmente aprender um conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O treinamento não ensina apenas conhecimentos, mas algo que muda a pessoa. Agora deixa eu ler rapidinho, né, o que vocês, se tem alguma coisa aqui que vocês colocaram. Deixa eu ver aqui do início, tá? Simone Valentes colocou assim, obrigada por compartilhar essa vivência. Álida Lorena, já respondi, né? A você, sua pergunta, porque você perguntou para ele por que dele não ter contado, já falei. Deixa eu ver outra coisa aqui. Que livro é esse? Medicina Centrada na Pessoa. Não sei se ela está perguntando por esse último. Tem os livros do Dr. JJ Camargo. E eu já falei do Marcos Azul de Meu Caminho, né? Do Dr. Silva Brefialho. Não sei se essa pessoa é médica. Depende muito da relação. Depende muito. Eu não sei se você é médico, né? Porque geralmente, quando você não é médico, você não tem como medir a relação médico-paciente, né? Então, por exemplo, Fábio Gomes, né? Disse assim, talvez... Ela pode ser dita e assim não tirar a esperança do paciente. Depende, né? Minha avó morreu sem saber a verdade do carcinoma dela. Contei aqui a experiência do Dr. JJ Camargo. Então, depende muito da relação médico-paciente. Não sei se você é médico ou médica, mas depende. Por isso que eu digo. Depende, cada caso é um caso, né? Depende, não é todo paciente que vai ter essa verdade absoluta, né? Depende... creio que a Álida Lorena, creio que o médico e o paciente com certeza cria um vínculo, com certeza. Com certeza. É isso como eu falei.
Depois desse vínculo, exatamente, Alida, depois desse vínculo médico e paciente é que você sabe ou não. Por isso que a gente não pode julgar o primeiro médico e nem o segundo médico. Cada um sabe o nível que pode contar ou não para o paciente, depois de fortalecer a relação médico-paciente. E não jogar uma verdade por verdade, né? Eu acho que era só isso, gente. O como é que faz a diferença? Depende, sabe, Fábio? A gente não tem como dizer que não contar a verdade, por exemplo, que o primeiro médico não contou, vai trazer prejuízos. Eu contei aqui o caso da minha avó, né? Ela viveu mais 3 anos sem saber a verdade. Eu contei o caso do Dr. JJ Camargo, ele viveu mais 11 meses, entendeu? Então, não é uma verdade absoluta. Cada caso é um caso, né? Então, depende muito da relação médico-paciente. Você tem que saber. Aquele primeiro médico não errou, de jeito nenhum. Ele já conhecia aquela paciente há muitos anos, já estava fazendo tratamento de câncer, então ele sabia o nível que ele poderia contar, ou não, até onde ele poderia ir. É isso que eu queria chegar, porque eu ficava naquela dúvida, meu Deus, o primeiro professor errou, a minha outra professora errou, ninguém errou. Minha professora segue a metodologia dela, que tá certa, e o meu professor também tá certo, porque ele sabe o nível da relação médico-paciente. Só quem é médico que sabe disso, né? Geralmente não dá pra gente tomar uma decisão por achismo quando a gente não passa por essa situação. É muito complicado. Eu vi lá na oncologia como é difícil, né? Você contar para o paciente. Tem muito paciente, muito na oncologia que não quer saber a verdade. Várias vezes a família veio me contar isso. Olha, papai desconfia, mas ele não quer saber da verdade. E fora as práticas da faculdade, eu acompanhei uma oncologista. E todos os pacientes que ela passava vista, ela disse à família: enquanto ela não me perguntar, eu não vou dizer, porque eu já percebi que ela não quer saber a verdade. Então, olha o nível da relação médico-paciente, né? É determinado por isso. Então, quando a gente não é médico, não pode julgar essa relação médico-paciente. A gente tem que estar dentro para poder entender o nível. Então, eu tô mais tranquila, né? Porque eu cheguei nesse comum acordo de que a gente precisa, para tomar essa decisão não é fácil, de que o meu primeiro médico estava certo e a segunda médica também. E vai depender muito da situação em que eu vou me encontrar. Beijos e boa noite.